Olá, meus irmãos, boa noite. É muita alegria encontrar com todos vocês aqui novamente, mesmo de forma virtual, mas a gente já consegue matar um pouquinho a saudade. Nós hoje vamos conversar sobre o item 9, capítulo 17, do nosso Evangelho, que fala sobre os superiores e os inferiores. E para nós começarmos nosso trabalho de hoje, vamos fazer a leitura da nossa página de abertura. A nossa página de abertura é a lição número 29 do livro Fonte Viva. Sirvamos. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, Paulo aos Efésios. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Continuando, se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece e os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, no próximo, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prendermos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. E vamos então, meus irmãos queridos, nos unir através da prece. Pai de infinito amor e bondade, agradecidos estamos por mais esta chance que o Senhor nos concede de nos unirmos por corações, por mentes, por propósitos e objetivos na tua seara bendita, para estudarmos um pouquinho mais uma de tuas lições. Que o Senhor nos esclareça, nos oriente,
nos inspire, nos inclua e nos ajude, Pai amado, para que possamos cumprir com a nossa tarefa de hoje da melhor forma possível. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Na página de abertura, nós destacamos algumas frases. Se legislas, mas não aplicas a lei de Deus. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor. Se trabalhas sem traduzires em tuas obras o amor do Senhor. E por aí vai. E aí a pergunta fica: será que em tudo que fizermos, nós precisamos observar os interesses do Senhor, os seus objetivos, os seus ensinamentos? Sim, em qualquer posição que ocupemos. E prosseguindo, no item 9 do capítulo 17 do Evangelho, no primeiro parágrafo, diz assim: a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra, uma vez que lhe as tira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. E no próximo, então, nós destacamos algumas palavras nesse parágrafo e nós vamos falar um pouco mais sobre a autoridade. E vamos ver. O que é autoridade? Então, aqui nesse slide, nós estamos vendo o que é autoridade. Autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Mas aí vem a pergunta: e será que essa autoridade ela é conferida a todo mundo? Todo mundo tem autoridade nas mãos? E no próximo slide nós vamos ver a relação da autoridade com os planos de Deus. O que será que Deus está pensando quando ele confere autoridade, poder, comando, riqueza, beleza, etc. para alguém? Com certeza, o objetivo principal é que a pessoa que está investida de uma dessas atribuições faça o bem aos seus irmãos. Entenda que não é escolha, que ele não é o top, que não é privilégio de nenhuma pessoa. Porque, dependendo da vontade de Deus, pode mudar essa situação. Então, isso não é para sempre. Portanto, ninguém tem motivo algum para achar que está acima ou abaixo de a outra pessoa. Continuando, então, ainda no item 9, Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Ou seja, a autoridade não é um cargo vitalício. E a pessoa vai continuar a ser agraciada com essa autoridade dependendo de como ela se comportar com isso nas mãos. E isso diz respeito tanto ao que está comandando quanto àquele que está obedecendo. O rico ou o pobre, o que estudou ou o que não estudou,
o que detém o poder terreno em suas mãos ou o que não tem nenhum poder terreno. Conforme nós vamos ver aqui no próximo slide, seja qual for a nossa posição, nós somos responsáveis por tudo que fizermos ali. Embora haja alguém, as pessoas que entendem, né, esse poder, essa atribuição de uma forma errada. Porém, assim como nós respondemos por tudo que fizermos aqui na nossa encarnação, aqueles que mandam e aqueles que obedecem, eles também vão responder por suas ações durante esse seu, vamos dizer assim, mandato. Então, agora nesse slide nós vamos conversar um pouco sobre a cobrança. Como é essa cobrança para aqueles que estão no comando? Então, falando de cobrança e daqueles que mandam, qual é a primeira coisa que tem que ser entendido? Que o que comanda, o que está liderando, que tem subordinados, ele está dando ordens, mostrando caminhos, dizendo o que fazer. E os seus subordinados vão seguir suas ordens. Sejam elas adequadas ou não, certas ou erradas. E os exemplos que ele passar de seus subordinados irão produzir escolhas erradas. A pessoa pode errar, pode cometer um erro e tudo mais. E assim, ele vai ser culpado se a pessoa fracassar. Porque tudo que aquela pessoa escolheu, aquele caminho que ela resolveu seguir, foi espelhando-se nos seus exemplos, foi espelhando-se na sua administração. Mas, por um outro lado, se ele conseguir liderar, comandar, fazendo o bem, também vai ser premiado. E prosseguindo, então, ainda no item 9, no capítulo 17, diz assim: todo homem tem sobre a terra uma missão, pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem, pois nela falir a falsear em seu princípio. E o que vem a ser isso aí? Vamos ver. Voltando, então, à página de abertura, nós destacamos um trechinho aqui. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, vives na probabilidade de cair na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecias, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. E vamos em frente, então, no próximo slide. Vamos falar um pouco sobre justiça e Deus. E aqui, nesse slide, nós estamos vendo as perguntas 873 e 874 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o sentimento de justiça está na natureza ou ele resulta de ideias adquiridas? E aí as respostas, né, de uma forma resumida, dizem que a maior prova de que a justiça está na natureza é a revolta que desperta nas pessoas diante de uma situação de injustiça. E que, embora, de acordo com a nossa evolução moral, o senso de justiça melhore, esse senso de justiça, ele não surge do nada, ele não nasceu sozinho. É uma semente que Deus coloca no coração de cada ser. E que é mais frequente encontrarmos esse senso de justiça entre os homens primitivos, menos cultos, do que entre os mais evoluídos. E prosseguindo, então,
Na questão 875 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina esses direitos de cada um? São determinados pelas leis humanas e pela lei natural. As leis dos homens foram elaboradas de acordo com seus costumes e com o seu caráter. E prosseguindo, ainda na 875, as leis atuais, se a gente parar para pensar, né, as nossas leis atuais não contemplam os mesmos direitos das leis que eram praticadas na Idade Média, na Era Medieval. E quando nós tomamos conhecimento dessas leis, desses direitos que eram, né, agraciados lá, nós achamos que são direitos hediondos. Porém, naquela época, eram justos e normais. Aplicava-se aquela situação. Nem sempre as leis dos homens estão de acordo com a justiça. Na maioria das vezes, essas leis se aplicam ao convívio social. No interior dos lares, acontecem situações que somente serão julgadas pelas consciências. Na questão 876, nos fala o seguinte, que a justiça da lei natural baseia-se nos ensinamentos de Jesus, que é desejar para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Na 878, fala o seguinte, na questão 878, né, aí fala o seguinte, podendo o homem se iludir sobre a extensão do seu direito, o que pode lhe fazer conhecer o seu limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. E continuando ainda na 878, fala o seguinte, mas se cada um se atribui o direito do seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores? Não vai gerar uma anarquia de todos os poderes? Ou seja, se todo mundo acha que tem os mesmos direitos, então como é que fica a situação dos que obedecem? Diante de Deus, todos os seres humanos têm os mesmos direitos, qualquer que seja a posição que esteja. Porque Deus não diferencia seus filhos. Agora, o critério de Deus sobre os direitos dos homens é eterno, não muda. Mas o critério humano, ele acaba junto com as instituições que criaram. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Prosseguindo, então, nós vamos refletir um pouco sobre quem está no comando e o seu comportamento. Se é uma pessoa que ela já entende alguma coisa sobre as lições do Mestre Jesus, ela vai saber que diante de Deus não há diferença entre as pessoas. Se está correndo atrás da sua elevação espiritual, sabe que essa história de mandar e ser mandado, ela muda. É que essa posição vai mudar de mãos rapidamente. E que os que hoje estão obedecendo, amanhã, né, em uma outra existência, poderão estar mandando. E que ele vai ser tratado, enquanto ele é superior, ele trata do jeito. Então, quando ele for subordinado, ele vai ser tratado do mesmo jeito que tratou os outros. Vamos continuar, então, agora. Nós vamos falar sobre a conduta dos que são comandados. Quem é comandado também está comprometido. Se ele já tem também um pouquinho do esclarecimento da doutrina espírita, sabe que nós somos cobrados por todos os nossos atos.
que ele também tem deveres a cumprir, independente do jeito que ele é tratado. Ele precisa exercitar o perdão das ofensas, aprender a não dar o mal, né, de troco, ele tem sempre retribuir o mal com o bem. E ser resignado, porque se hoje ele está na posição sofrendo isso aí, essas humilhações, é porque ele causou sofrimento em outras vidas. E vamos continuando. Então, se hoje ele está sendo humilhado, é para que ele exercite a humildade e, assim, contribuindo para o seu progresso espiritual. E que se ele se colocar no lugar do seu chefe, ele vai se comportar do jeito que gostaria que os seus comandados se comportassem. Ele com certeza não ia gostar que ninguém lhe causasse prejuízo, porque todos recebem o seu salário para cumprir de uma forma melhor possível as suas tarefas. Então, esse comandado, ele vai ser dedicado, meticuloso, na hora que for cumprir com a sua tarefa. E se ele está esclarecido pelos ensinamentos de Jesus, ele já tem consciência das suas responsabilidades e dos seus deveres. E vamos continuando. Para que ele se coloque no lugar do seu chefe, que o seu chefe se coloque no seu lugar, nós aqui nesse slide agora vamos falar sobre a empatia. E o que vem a ser empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar do jeito que ele pensaria ou agiria, ou seja, compreender o outro. É a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, ou seja, identificar-se com a pessoa. E essa empatia também se aplica, né, à sensibilidade diante de um objeto de arte, alguma coisa desse tipo. E no próximo slide, nós vamos ver que aqui no Livro dos Espíritos, no item 6 da introdução, diz o seguinte: a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. E eu achei muito interessante essa imagem aqui, que mostra assim: calçando os sapatos do outro, descobrimos os caminhos da empatia. Resume tudo. Colocando no lugar do outro, você consegue entender, sentir o que o outro está sentindo. E vamos em frente agora. E como é, então, que nós precisamos fazer para chegar nesse nível? Como é que nós vamos fazer para chegar nesse nível? No item 1, capítulo 17 do Evangelho, diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E no próximo slide nós vamos ver o que vem a ser essa perfeição que Jesus nos fala. Amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. E vamos continuar aqui. Aí, na lição 49 do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, a lição é o verdadeiro homem de bem, explica que com essas palavras Jesus nos faz um convite para nós fazermos a nossa reforma interior, que é a condição indispensável para a gente avançar na evolução. E continuando, então,
Ainda no livro do Dr. Bezerra, ele explica o seguinte: essa transformação interior acontece quando se faz o esforço diário para a gente ser mais cordato, para ter mais amor, mais paciência, misericórdia, fraternidade, compreender melhor o outro, ter benevolência, ser caridoso para com todos, sem diferenciar um do outro, aprender a conviver com respeito e solidariedade com os mais necessitados, não apontar a falha dos outros, não revidar as ofensas, orar pelos doentes do corpo e da alma, vigiar pensamentos, sentimentos, intenções, ou seja, ser determinado, firmeza no seu propósito de mudar o interior. Não precisa chegar aqui, né, como está na imagem, a rasgar o peito. Tem que rasgar, sim, lá dentro de si. Lá dentro, né, mas não é a carne, é a sua alma, é o seu espírito. É aquela bagagem que você traz lá dentro. Essa é que tem que ser varrida, rasgada, limpa, higienizada. E vamos em frente. E no Evangelho, no item 4 do capítulo 11, diz: amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. E ainda no Evangelho, no capítulo 11, tem 8, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E ainda no Evangelho, no capítulo 11, item 12, começai por dar o exemplo vós mesmos, esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino, Deus separa o bom grão do joio. Ou seja, não precisamos nos arvorar em justiceiro, não temos que fazer parte da Liga da Justiça, porque já tem quem tome conta disso. Não somos nós que vamos tomar conta, certo? E vamos continuando. E aí nós estamos chegando ao fim do nosso estudo de hoje. E finalizando, no livro Espírito da Verdade, na lição número 100, que fala você e os outros. Diz assim: amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. Vamos continuar, então. Ou seja, nessa lição ele fala que nós precisamos fazer amizade com as pessoas das diferentes posições sociais, religiões, profissões, qualquer coisa que nos diferencie uns dos outros. E nós não podemos rotular ninguém pela aparência, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se está bem vestido, se está mal vestido, mal calçado, mal penteado. Tratar a todos da mesma forma, sejam pessoas que estudaram, têm cultura, educação refinada ou não. Não se prender a títulos nem protocolos de seu nível social, porque, como já vimos, isso é passageiro. Isso passa. E praticar a caridade sem querer recompensa. E também aprender a receber essa caridade, a mostrar-se receptivo à ajuda do outro. E finalizando, aqui nós temos a palavra de André Luiz falando que ninguém pode fugir da convivência da humanidade.
liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimento e classe social, existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em você. Então, que a gente não se deixe endeusar por nenhuma atribuição que Deus colocou em nossas mãos. Que, resumindo tudo que nós conversamos aqui, essa atribuição pode ser tirada a qualquer momento, dependendo do uso que eu fiz dela. E, de acordo com a nossa página de abertura, nós devemos aprender a servir na seara do Mestre, com os propósitos que ele nos faça dos seus ensinamentos, em qualquer posição que a vida nos coloque, em qualquer função que estejamos exercendo. O que deve nortear as nossas intenções, os nossos propósitos, o nosso comportamento é a prática do bem. Não existe maior ou menor. Isso só existe dentro do seu coração. Isso só existe na sua maturidade espiritual. E não é você quem julga, que Deus está lá, a postos, para julgar a todos nós. Um beijo no coração de todos e vamos agora nos unirmos através da prece. Senhor, somos imensamente agradecidos por esses momentos que nos ofereces, nessa hora em que o mundo ainda está tão atribulado. Nós encontramos nessa doutrina bendita o refrigério, o bálsamo de que tanto precisamos todos os dias em nossas vidas. Que nesse momento o Senhor derrame as suas bênçãos, as suas luzes, o Senhor nos envolva com o seu amor infinito, adoçando os nossos corações, nos ajudando no despertar de nossas consciências para os verdadeiros propósitos a que viemos para esse planeta abençoado. Abençoa, Pai amado, ilumina, ameniza, apazigua, serena os corações de todos. Ilumina todos os poderosos da terra, para que também eles sejam iluminados e façam aquilo a que vieram fazer, prestando o benefício para todos aqueles que estiverem sob a sua administração. Assim seja, Pai querido. Muito obrigada. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Beijo. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.